Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E no prólogo, nós estamos na seção que corresponde ao capítulo 6, dos versículos de 20 a 35. Esta seção pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério, ou, melhor ainda, Retomada do Aviso contra o Adultério. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 6, versículo 28, que diz assim para nós: Acaso o homem poderá andar sobre brasas sem que os seus pés se queimem? É o questionamento que Deus faz para nós. Continua dentro da metáfora que foi apresentada para nós desde o versículo anterior, ou seja, o versículo que nós meditávamos ontem, Provérbios capítulo 6, versículo 27. A metáfora se intensifica, ela se amplia. O que o autor sagrado está mostrando aqui para nós, meus irmãos, é um recado muito sério para nós. O pecado, especialmente o adultério, tratado neste trecho de Provérbios, não é apenas fogo escondido no seio, como apontava ontem o versículo 27 deste capítulo 6. Recordemo-nos, o versículo de ontem dizia: Acaso o homem poderá tomar fogo no seu seio sem que suas roupas se queimem? Não se trata somente de fogo no seio, ou seja, algo que está, de um certo modo, oculto, guardado no seu seio, mas também brasas sob os pés, como indica o versículo de hoje. Acaso o homem poderá andar sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Isto significa que se trata de um caminho ardente que fere o caminhar humano. O sábio, portanto, está aqui nos alertando. Ninguém pode brincar com o mal sem sofrer suas consequências. Em outras palavras, o mal deixa cicatrizes na alma daquele que o pratica. A gente tem um ditado popular que nos alerta que é perigoso brincar com fogo. Esse é um ditado popular da nossa gente, do nosso povo. A palavra de Deus está nos alertando que ninguém pode andar sobre brasas sem que os seus pés se queimem. O mal deixa cicatrizes na alma, inclusive daquele que o pratica. O pecado deixa cicatrizes na alma daquele que o pratica. Mas você pode perguntar, Fabiano, quais são exatamente as cicatrizes deixadas pelo mal na alma daquele que o pratica? Eu trouxe aqui algumas dessas cicatrizes, o elenco das cicatrizes. É claro que aqui eu não pretendo abranger todas as espécies de cicatrizes que o mal pode causar na nossa alma. Mas eu vou apresentar aqui para vocês aquelas que eu julguei mais importantes, talvez aquelas mais silenciosas e que, exatamente por isso, são as mais devastadoras. Ao mesmo tempo que vou apresentar essas cicatrizes, as cicatrizes do pecado, as cicatrizes do mal, em contrapartida também eu quero apresentar para vocês
há cicatrizes que se tornam sinais de vitória. Observemos. As cicatrizes causadas pelo pecado, as brasas que queimam os nossos pés quando nós caminhamos pela senda das brasas. Dor e sofrimento. O pecado pode gerar dor emocional. Eu não estou falando de dor e sofrimento, algo que já faz parte da nossa condição humana. Mas eu estou falando daquela dor e daquele sofrimento que é desnecessário para nós, justamente porque seria desnecessário se nós não tivéssemos procurado essa dor, esse sofrimento. O pecado pode gerar dor emocional, angústia e sofrimento, tanto para quem peca quanto para aqueles que são afetados por suas ações. Então, deixa essas cicatrizes, deixa aquele rastro de angústia, de sofrimento, de dor. Eu repito, não se trata daquela dor e do sofrimento que já faz parte da nossa condição humana. Por exemplo, nós estamos sujeitos, por exemplo, ao sofrimento causado pela enfermidade. Faz parte da nossa condição humana. Nós estamos sujeitos à dor causada pela morte de uma pessoa próxima, de uma pessoa amada. Faz parte da nossa condição humana. Mas aqui eu estou falando é daquela dor emocional que vai nos afetando, que vai nos afligindo, que vai minguando as forças da pessoa. O pecado deixa esse rastro. Por quê? Porque o pecado gera a morte. O mal gera a morte. Aquela angústia. Então, quando você peca deliberadamente e vai se acostumando a andar nesse caminho de brasas, não tem como seus pés não ficarem feridos, não se queimarem. Além de dor e sofrimento, outras cicatrizes, culpa e vergonha. Pecar pode levar à culpa e à vergonha. Sentimentos que podem aprisionar e impedir a pessoa de se sentir livre e em paz. Quantas pessoas não têm sua paz justamente porque sempre carrega aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de vergonha, por um mal cometido, por um mal praticado. Às vezes até nem relacionam esse sentimento que foi gerado, esse sentimento de culpa constante, esse sentimento de vergonha constante, às vezes até nem o relaciona, ou os relaciona, melhor dizendo, com aquele pecado, com aquele mal praticado. Ou já se acostumou tanto a praticar esse mal que não se dá conta que existe uma correlação entre esse sentimento de culpa, esse sentimento de vergonha, com o pecado praticado, o mal praticado. Outra cicatriz causada, o pecado nos leva a nos afastar de Deus e dos outros. O pecado pode gerar afastamento de Deus e das relações com as outras pessoas, causando solidão e isolamento. A pessoa vai aos poucos se afastando de Deus, ela já não tem mais o ânimo para a oração, para participar das coisas de Deus, para se aproximar do Senhor, ao mesmo tempo também que vai se isolando das outras pessoas. Vai cada vez mais se fechando num mundo de solidão, o que pode inclusive vir a causar a depressão. Lembram-se da reação de Adão e Eva após a queda, após comerem do fruto que Deus tinha proibido que eles comessem? A reação deles quando, após essa queda, ouviram Deus caminhando pelo jardim, os passos de Deus, eles correram para se esconder de Deus. O afastamento de Deus. Já há agora uma relação de desconfiança, uma relação de afastamento. O que é uma não relação. E dificuldades nos relacionamentos é outra cicatriz que pode ser causada.
Por exemplo, pecados como a mentira, como a traição e a falta de perdão podem gerar desconfiança e dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis. O que está profundamente relacionado com as cicatrizes apontadas anteriormente, como afastar-se de Deus e dos outros. À medida que eu me isolo, que eu me afasto e eu entro nessa solidão, obviamente eu terei dificuldades nos relacionamentos. Obviamente eu passarei a desconfiar dos outros e eu também vou me tornando uma pessoa que não é digna de confiança. Infelizmente é o que ocorre. Essas são as cicatrizes, as marcas que o pecado deixa numa alma que se acostumou a caminhar no mal. Ou seja, a metáfora utilizada aqui, através de uma pergunta, no versículo 28 do capítulo 6 do livro dos Provérbios. As cicatrizes causadas pelo fato de eu caminhar por uma senda de brasas, um caminho de brasas. Meus pés se ferem. Mas, irmãos e irmãs, o caminho não está fechado para nós. A porta celestial não está fechada para nós. Deus não desistiu de nós. Se por um lado existem essas cicatrizes causadas pelo pecado, Deus pode inclusive se servir da mesma situação para nos colocar na sua presença, para nos chamar à sua presença e para que nós possamos nos deixar ser curados por essas feridas, curados, melhor dizendo, por Deus, curados dessas feridas por Deus, e que as cicatrizes que passem a existir em nós sejam as cicatrizes que testemunham, que testificam a cura de Deus, a transformação do nosso ser. Quais são as cicatrizes que se tornam sinais de vitória, sinais de que eu superei o mal, eu superei o pecado, sinais de que eu deixei de caminhar pela senda das brasas ardentes para caminhar na senda da justiça, na senda da santidade. As cicatrizes que curam, o perdão divino. A confissão e o arrependimento sincero podem levar ao perdão divino que restaura a alma e purifica do pecado. Pela confissão, pelo arrependimento sincero, Deus me perdoa o meu pecado. Purifica-me do pecado. Outra cicatriz que é sinal de vitória e não sinal de perdição do pecado. Cura e restauração. Através da graça de Deus, as feridas da alma podem ser curadas. Eu posso ser libertado dessas feridas. E eu posso ser restaurado na minha condição de justificado em Cristo Jesus, de tornado agradável a Deus, livre do peso do pecado. Já não mais ser uma pessoa definida pelo pecado praticado, pelo mal praticado. Mas o que me define agora é a restauração de Deus. Outra cicatriz que é sinal de vitória, o testemunho de fé. As cicatrizes do pecado podem se transformar em testemunhos de fé, mostrando a graça e o poder transformador de Deus na vida da pessoa. E de fato, aquelas pessoas que foram restauradas, toda vez que dão o seu testemunho de fé, o seu testemunho de transformação, de conversão, elas se tornam canais de Deus para atrair outros pecadores para a graça divina, para junto de Deus. E a pessoa que dá o seu testemunho, ela o faz com alegria, ela o faz alegre de contar a vitória de Deus na sua vida. E por fim, uma outra cicatriz que é cicatriz de vitória, é cicatriz de cura, é crescimento e amadurecimento. Ao enfrentar as consequências do pecado e buscar a cura, nós podemos crescer e amadurecer em nossa fé, aprendendo com nossos erros
e nos tornando mais fortes. Fazer do pecado praticado não ocasião para permanecer nele ou para ampliar o erro, ou para causar feridas e cicatrizes em nós que, que geram a condenação. Mas caí, não deveria ter caído, pequei. Não quero me acostumar no pecado, não quero me acostumar no erro. Aprender com esse erro, amadurecer, permitir que Deus nos faça crescer na fé. Pequei, Senhor, mas volto arrependido. Como diz o Salmo 30, eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Crescer, amadurecer e não permitir que o mal seja aquilo que me define, que nos define. Peçamos ao Senhor essa graça, que jamais nos deixemos ser feridos pelo pecado. Temos a tendência ao pecado, mas nós não precisamos corresponder a esta tendência e contamos com a graça divina para que possa nos sustentar e nos guiar no caminho da santidade. Então peçamos a Deus a graça de, se tivermos alguma cicatriz em nós, que não sejam as cicatrizes causadas pelo pecado, mas sejam as cicatrizes que testemunham a libertação do pecado, a minha libertação, a sua libertação do pecado. Assim como, por exemplo, Jesus traz consigo as marcas do seu amor por nós, as marcas da sua paixão, que as marcas que existam em nós, que as cicatrizes que existam em nós, não sejam as da vitória do mal, mas sejam as da vitória do amor de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.